Na tela aí, por favor, please. Aí. Qual a prova da sua esperança? Nós entramos no mês da esperança. A ministração de hoje é um pouquinho confrontadora. Uma palavra de Jesus, uma parábola do Senhor Jesus, para confrontar qual é a prova da nossa esperança. Pedro disse, que nós devemos ter paciência, graça, para demonstrar a razão da nossa fé. E é preciso haver provas daquilo que a gente diz que nós temos esperança. E é isso que eu quero compartilhar com você essa noite. E essa palavra está lá em Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Eu quero falar a vocês a respeito de esperança, mas quero utilizar o contexto da parábola das 10 virgens e mostrar como a vigilância que Jesus pede na parábola das 10 virgens está intrinsecamente ligada com a esperança. Jesus, no finalzinho do capítulo 23, Jesus está ensinando no templo de Herodes. E ele sai do templo de Herodes e os seus discípulos o questionam a respeito daquele templo, e eles elogiam um templo, e Jesus fala assim para eles: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aquilo cria uma curiosidade no coração dos apóstolos, porque eles estavam elogiando aquele lugar, apesar de não ser o templo de Salomão, mas uma reconstrução feita por Herodes. Eles estavam elogiando, e Jesus disse que tudo aquilo iria se acabar, e aquilo cria uma coisa no coração deles. Então Jesus sai de Jerusalém, atravessa o vale e chega no Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras ele se assenta, e os discípulos ao seu redor, provavelmente mais pessoas também o ouvindo. E lá ele vai explicar, e lá os discípulos o questionam a respeito do sinal que ele falou. Ora, se vai acabar e se vai derrubar tudo isso, quais são os sinais, o que vai acontecer dada a vinda de Cristo? Quando ele voltar, ele estava ali, que a gente chama de primeira vinda, e agora quando ele voltasse novamente, o que seriam os sinais? Então no capítulo 24 e no capítulo 25, Jesus começa a falar sobre os sinais da sua volta. O capítulo 24, ele é dividido, porque em algum ponto, aquilo que Jesus está falando diz mais respeito ao povo de Israel, mais respeito às coisas que o próprio Jesus disse que não passaria aquela geração sem que acontecesse. Uma geração, naquele contexto que Jesus estava falando, eram 40 anos, Jesus tinha há mais ou menos 33 anos, e no ano de 70 depois de Cristo, o general Tito, general romano, vem em Jerusalém e destrói todas as coisas e cumpre aquilo que Jesus tinha falado a respeito de Jerusalém. Ainda assim, no capítulo 24 e no capítulo 25, há elementos que não cabem em cumprimento para Israel, mas que estão intrinsecamente ligados à igreja do Senhor, ou seja, a nós, que dizem respeito a nós, que dizem respeito à nossa vida.
E aí Jesus começa a contar parábolas para ensinar os discípulos. E ele fala sobre a parábola do servo mau e do servo fiel, fala da parábola das 10 virgens, depois fala da parábola dos talentos, e todos os ensinamentos e parábolas que Jesus está falando tem um cerne, né, um ensinamento central a respeito do reino dos céus que ia vir, né, o reino dos céus que iria vir, que já chegou, mas ainda está vindo na sua plenitude com Cristo, e a respeito de como nós devemos viver em vigilância no reino de Deus. Essa vigilância, às vezes a gente pensa assim, né? Os olhos que a gente tem um vigia, alguém ali cuidando, né? Um vigia fardado e cuidando de alguma coisa. Mas essa vigilância bíblica está mais dizendo respeito a estar atento, né? A estar focado e atento àquilo que o Senhor está fazendo. O contrário de vigilância nesse sentido, nesse contexto, seria estar distraído. Então, quando a gente está distraído na vida, né, deixando a vida acontecer, está distraído, a gente não está vigilante. O apóstolo Paulo fala para nós remirmos o nosso tempo, para nós estarmos vigilantes a respeito daquilo que nós estamos fazendo. O que Jesus está dizendo é, olha, vocês têm que focar a vida de vocês. Precisa haver uma vigilância, vocês têm que ter os olhos focados no lugar certo. A esperança de vocês tem que estar no lugar certo, e isso é vigiar. Que eu lembro também, né, que às vezes a gente tem alguns sentimentos engraçados a respeito, né, o irmão ia fazer alguma coisa e a gente dizia assim, né, vigia, irmão, vigia, varão, a gente dizia, não é irmão, é varão, vigia, porque eu fiz alguma coisa e tal, não, mas vigilância é estar atento. É um simples ato, é uma disposição de coração e alma, é uma mente ligada na esperança, é o foco, os olhos no autor e consumador da nossa fé, sem nós tirarmos os olhos dele. Quando a gente tira os olhos do Senhor Jesus, nós não estamos vigiando, porque nós estamos distraídos. Então imagina que a qualidade melhor de um vigia é estar atento às coisas que estão acontecendo, né? Porque imagina um vigia desatento. Você quer um vigia desatento? Você não quer um vigia desatento. Porque justamente ele precisa estar atento a todas as coisas que estão acontecendo. E a desatenção, a distração diz respeito à falta de esperança. Que é o que eu quero compartilhar com vocês nessa parábola das 10 virgens. Sobre o contexto da parábola, ela está firmada no casamento judaico. E às vezes, para a gente entender os elementos e aquilo que o Senhor Jesus quer passar, né, em cada detalhe, nós precisamos ter uma compreensão mais avançada, ou pelo menos simples, mas entender o casamento judaico. Porque quando a gente pensa no nosso casamento, né, no meu casamento, que eu lembro no meu casamento, eu acho que foi às 5 horas, porque tinha culto depois, então tinha que ser às 5 horas, ali na igreja do relógio. Daí eu fui ali. Aí era 1 horinha, casa, depois fica enrolando, tirando foto, enquanto os convidados estão esperando lá, e aí depois de tirar foto, vai para jantar, daí a gente está nervoso, não come muita coisa, né? E depois, Deus abençoe todo mundo que eu estou indo, né? Glória a Deus, né? Deus abençoe todo mundo, fique aí comendo, que eu tenho mais o que fazer da minha vida. Glória a Deus. Eu me lembro que eu estava no meu casamento e o meu tio falava assim, ô Neto, por que tu tá tão feliz? Aleluia. Ele dizia assim, ô Neto, tu tá acabou. Ô irmão, Deus, chegou a vitória, irmão, calma, para, comemora. Mas o casamento judaico, irmão, não era esse processo, era um processo de 7 dias, e ele começava muito antes dessa festa de 7 dias. O povo de Israel, ele gostava de festejar. Às vezes a gente pensa que a gente gosta de festejar. Não, o povo de Israel gostava muito mais de festejar. E deixa eu dizer que foi Deus que deu as festas para eles. Porque às vezes a gente pensa que está fazendo festa, não está adorando ao Senhor, não é coisa de crente, não está indo para lugar nenhum. Não. Deus deu 7 festas para o povo de Israel, fora o casamento e as outras liturgias padrões. E eles casavam, e era 7 dias de festa de casamento. Aquele tempo lá que Jesus multiplicou a água em vinho, né? Lá na bodas de Caná. Bodas, né? Que é o casamento que aconteceu lá em Caná. Então era muita festa. Só que antes dessa festa, desses 7 dias, o noivo,
né, as famílias dos noivos se conversavam, se estruturavam, né? A família tem que fazer parte, né, jovens? É muito importante que a sua família faça parte do seu casamento, abençoe o seu casamento. É muito importante nessas horas ouvir o pai e a mãe, que o pai e a mãe, eles sabem, eles têm umas antenas, eles têm uns satélites ligados. E eu me lembro uma vez a minha mãe assim: olha, não chega perto dessa menina, não precisa de mais nada. Se a mãe disse para não chegar perto, não chega perto. Se o pai disse alguma coisa, escuta. Então as famílias se conversavam e, opa, o Isaac vai casar com a Rebeca. Então o Isaac ia lá, conversava com a Rebeca e eles iam fazer o contrato nupcial. O primeiro passo, eles iam fazer um contrato. Olha, nós vamos se casar, está fechado. Quanto é que o sogro quer? Daí o sogro, né? Eu acho que eu vou instituir isso, né, Jed? Acho que eu vou fazer esse negócio aí. Isso aí é bíblico, é bíblico. É dote. Meu Deus, né, gente? Eu vou gastar a minha vida inteira com as minhas filhas, depois vem um marmanjo e sem me dar lucro. Aí o noivo chegava, perguntava para o sogro: benção, sogro, posso, me afeiçoou com a sua filha, quero casar com ela, né? Quanto é que vai ser, tal, quanto é que vai ser o dote dela e tal. Ah, vai ser tanto, meu filho. Tá bom, meu sogro, vou trabalhar então, que eu tenho que pagar isso aí. Voltava, iria trabalhar. Já está prometido, já está casado. Lembra de José e Maria, né? Que eles já estavam prometidos, mas José, como homem de Deus, ele quis, na calmaria, assim, para não humilhar Maria, ele quis na calmaria desfazer o casamento. Mas o anjo disse para não desfazer. Mas eles já estavam casados, mas eles ainda não estavam juntos. Então, nesse contexto, o noivo voltava para casa e ia trabalhar. E outra coisa que ele ia fazer era a casa ou o quarto para morar com a sua noiva. Nesse contexto, era muito mais provável que ele ia aumentar a casa do pai dele, construindo um cômodo. E mais ou menos depois de um ano de trabalhar para pagar o dote, de construir o cômodo, isso não é recomendável hoje em dia, tá, irmãos? Às vezes é necessário. O dote é recomendável, mas o cômodo não é muito. Olha, assim, só se o terreno for muito grandão, mas não. Assim, deixa para lá. Aí ele ia trabalhar. Quando o pai dele, quando tivesse o cômodo tudo certo, e o pai dele dissesse sim, ele ia marcar a festa de casamento. E na festa de casamento, ele iria sair da casa do pai dele, iria em procissão com os convidados dele até a casa da noiva. Ao chegar na casa da noiva, quem estaria com a noiva esperando? A noiva e as virgens, as donzelas, ou aquilo que a gente chama de damas de honra. Então estariam as damas de honra aqui esperando o noivo. E as damas de honra teriam uma lamparina, que nada mais é para nós do que seria uma lanterna, para usar, para iluminar mesmo, porque imagina que eles estavam em procissão. Todo esse processo acontecia de noite. Era padrão e cultural normal que acontecesse de noite. Obviamente ali às 6 horas lá já é de noite, né? Então a partir das 6 horas, porque não tem poste, não tem luz, não tem nada, então logo era escuro. E as damas de honra, elas serviam para honrar esse momento, essa procissão. Então o noivo vinha, juntava a noiva, juntava todas as pessoas e iriam para o lugar da festa. E as damas iriam acompanhando essa procissão com a lamparina. Tem uma lamparina mais ou menos ali, né? Depois você põe no Google lá, você vai ver. É um jarrinho de barro com uma ponta de linho e com óleo dentro. E o óleo, né, pegava na fitinha do linho e pegava fogo, iluminava. E aí tinha uma vara que eles botavam embaixo da lamparina para que fosse no estilo de uma tocha. Então, no contexto da parábola, nesse contexto da parábola, há muitos ensinamentos a respeito da igreja, do coletivo da igreja e das coisas que nos vão acontecer. E eles têm muito a ver com a volta de Jesus e com as coisas que Jesus faz. Por exemplo, Jesus diz para nós que ele ia para o Pai preparar morada para nós, que era exatamente aquilo que o noivo fazia antes de efetivamente se casar. A igreja já está prometida para Jesus e Jesus foi preparar uma morada para nós, assim como o noivo no casamento judaico fazia.
Jesus vai vir de noite. E a noite representa para o mundo um momento de trevas para o mundo, não um momento de trevas para nós. Porque nós temos lamparinas, nós temos luz e nós temos óleo. Então, na medida em que o tempo avança e que a volta de Jesus ela fica mais próxima, o mundo ele vai ficar mais escuro, mas a igreja vai ficar mais iluminada. A demora que ele fala do noivo, é exatamente a mesma demora, ou a ideia de demora que nós temos hoje. A igreja primitiva tinha a consciência, o desejo, a vontade, a percepção de que Jesus voltaria naquele tempo. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe que, por que eles vendiam tudo? Porque por que eu queria posses materiais se o meu Jesus está voltando e é muito melhor eu estar com ele do que eu estar aqui? E se eu pegar e vender todas as minhas coisas e jogar aos pés dos apóstolos, eu vou estar livre para anunciar o evangelho por todo mundo. Então havia no coração deles uma força, uma percepção que Jesus voltaria e não demoraria muito. Mas Jesus falou na parábola que o noivo demorou. Então imagina que já fazem, dessa promessa, já fazem 1930 anos, 1970 anos. Então já fazem quase 2 milênios que Jesus prometeu. E essa promessa ela está em voga ainda, Jesus vai voltar. No sentido coletivo, Jesus vai voltar. O apóstolo Pedro depois ele vai escrever a carta dele, ele fala assim: olha, irmãos, muitos têm por tardia a volta de Cristo, mas vocês não precisam pensar assim. Na verdade, Deus está sendo longânime e paciente. Por quê? Porque o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso mostra para nós a urgência daquilo que nós falamos nessa igreja de ir para as nações. Porque Jesus mesmo falou que então o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. O fim só vem quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Aí vai dizer o apóstolo Pedro para nós acelerarmos a vinda do Senhor. Como é que a gente acelera a vinda do Senhor? Pregando o evangelho para todo mundo que a gente conseguir. E indo pelas nações. Às vezes você tem assim uma coisa no coração que você pensa assim: ô Neto, mas aí tem bairro aqui em Criciúma que precisa pregar. Sim, tem bairro aqui em Criciúma que precisa pregar, e tem nação africana que só conhece o demônio, não conhece Deus. E alguém tem que ir lá pregar lá também. Jerusalém também tinha um monte de lugar para pregar, mas Jesus expulsou todo mundo de Jerusalém e eles foram até Samaria e depois foram para os confins da terra, mas tem um monte de judeu lá que não é crente. Então nós precisamos nos mover, nós precisamos ir para Portugal, nós precisamos ir para os Estados Unidos, nós precisamos ir para as nações. É isso que Jesus está mandando, porque é isso que faz parte da preparação para a volta de Jesus. Ok, estamos entendido o contexto. E falei para vocês a respeito de um contexto coletivo que diz respeito a todos nós. Mas os elementos que eu quero tirar aqui dessa parábola, eles dizem respeito a especificamente você. Eu quero tratar agora a respeito da esperança num sentido individual. Eu te falei do sentido coletivo da parábola, daquilo, do casamento com Jesus. Até quando Jesus vier aqui, e nos arrebatar nos ares e nós formos levados nos ares com Ele, sermos transformados e tal, nós vamos participar de uma coisa chamada Bodas do Cordeiro. E por lógica e consequência, bodas é casamento para quem não sabe. E por consequência lógica, provavelmente isso vai ter um período de tempo que nós vamos estar nos alegrando e celebrando com Jesus, para depois voltar para essa terra, para comandar o reino de Deus aqui na terra. Mas olhando individualmente para essa parábola, eu quero pegar elementos e quero focar em você, individualmente em você. Então a primeira coisa é a lamparina, porque todas aquelas 10 virgens, elas tinham uma coisa igual, todas elas tinham lamparina. Então a lamparina é a religiosidade que todos veem. O óleo, a vasilha com óleo, é a espiritualidade que só Deus vê. Então imagina nessa parábola os elementos que trabalham o teu coração individualmente. Agora imagina que aquela lamparina era a coisa visível.
E era a respeito da tua religiosidade visível. E até o momento da demora, todas estavam da mesma maneira e todas pareciam crentes. Todas pareciam iguais. Jesus, em outra parábola, na parábola do joio e do trigo, ele também faz esse alerta. Ele diz que é tão possível simular o trigo que o joio, ele diz para nem arrancar, nem tentar selecionar o joio, para deixar que ele, quando vier, selecione o joio, para a gente não ter perigo de arrancar trigo com o joio. Isso, obviamente, o joio só vai ser parecido com o trigo no momento do crescimento, porque no momento da frutificação, o joio não vai produzir frutos. E aí é que se vê a diferença quando há os frutos. Mas até o momento do crescimento, a gente não consegue distinguir qual é qual. Assim como, enquanto havia óleo na lamparina, as prudentes e as imprudentes estavam juntas e nós não conseguiríamos distinguir. Isso me mostra que às vezes nós estamos na igreja, nós temos cara de crente, nós temos roupa de crente, nós vivemos igual crente, nós temos linguajar de crente, nós temos costumes de crentes, regras de crentes, nós até conhecemos um pouquinho a Bíblia, mas ainda assim nós podemos ser imprudentes. Ainda assim o nosso coração pode não estar firmado no lugar certo e pode haver uma imprudência na nossa alma. Uma desatenção, uma distração, uma vida em que não há prudência, não há vigilância, e se não há prudência nem vigilância, não há esperança. Nesse contexto das 10 virgens, das prudentes e das imprudentes, as prudentes mostram que nelas havia não apenas vigilância, mas esperança. Por quê? Porque quem tem esperança se prepara, quem tem expectativa aguarda. Então, a parábola não chama elas de imprudentes ou prudentes, porque elas tinham ou não tinham olhos. Primeiro Jesus diz que elas eram imprudentes, para depois dizer o resultado da imprudência. Então elas não esqueceram óleo só porque foi um erro ocasional, elas esqueceram a vasilha de óleo porque elas já eram na sua natureza imprudentes. Então a imprudência gerou o esquecimento, já que havia imprudência, não deveria, por que eu me preocuparia com o óleo que eu deveria carregar de reserva? Não foi um pequeno ato errado que deu um julgamento, foi a natureza daquilo que elas eram. Então, nesse contexto, a gente olha para aquelas imprudentes e percebe que elas não tinham esperança. Elas perderam esperança na volta do noivo. Elas pensaram, talvez o noivo não venha, eu não preciso me preparar, eu não preciso de reserva, eu não preciso de óleo. Por que eu necessitaria de óleo se eu nem creio que o noivo vem? Então a esperança, ela é uma fonte muito mais profunda do nosso coração, ela vem de uma percepção muito mais profunda do nosso coração. Aquelas imprudentes, era uma expectativa. Elas estavam esperando que o noivo fizesse todas as coisas e elas não precisavam fazer nada. Às vezes a gente tem muitas expectativas na vida e pouca esperança. E confunde expectativa com esperança. Porque a esperança é aquela que se prepara e se move em favor daquilo que se espera. Veja, o próprio Deus é assim. O profeta Isaías, eu acho, ele diz que ouvidos nunca ouviram, olhos nunca viram um Deus além de ti, que trabalha, que se move para aqueles que nele esperam. Aqueles que têm esperança têm o mover de Deus. Em contrapartida, nós devemos nos mover para aquilo que nós temos esperança. Vou usar o mesmo exemplo que eu usei o dia inteiro, que ele é bem objetivo. Imagina um homem entre 20 e 30 anos. Eu vou mudando alguns detalhes, né, Ged? Vou mudando alguns detalhes. A gente conta a mesma coisa o dia inteiro, a gente tem que ir mudando os detalhes para dar um tempero mais. Imagina um homem de 20 a 30 anos. E ele chega para nós e diz assim, olha, eu quero casar. Quais conselhos tu daria para um homem de 20 a 30 anos que quer casar? Quais conselhos eu daria? Primeiro, toma banho.
Isso é básico, Neto. Olha, irmão, olha que o básico bem feito não é fácil. Toma banho, se arruma, corta cabelo, faz a barba, te penteia, fica bem cuidado. Bota um perfume, mas não muito também, para não abafar a cremosa, calma. Segundo conselho. Primeiro é de ordem física. Segundo conselho. Tu quer casar? Os antigos diziam assim, quem casa tem casa, como é que é? Os antigos. Glória a Deus. Vai na caixa, vê o Minha Casa Minha Vida. Entendesse? Porque no Brasil não está fácil. Deus pode fazer um milagre. Claro que Deus pode fazer um milagre, irmão, mas te move para o milagre. Vai fazendo conforme as tuas forças, irmão. Vai lá na caixa, né? Se tu tiver condições, se o teu pai te der, melhor ainda. Graças a Deus por isso. Vai lá na caixa, vê quanto que está um apezinho, só para ti e para ela. 40 metros tu já faz a festa, irmão. Não. Entendeu? É um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro, já tá bom. Entendeu? Primeiro ano de casado, a gente não convida ninguém para ir em casa, irmão. Depois. Já tá bom. E você vai preparar uma casa. Tá vendo que não dá para ficar parado. Terceiro conselho, vai trabalhar. Mas vai trabalhar bastante, irmão. 8 horas por dia, para quem quer fazer alguma coisa na vida, vai demorar muito tempo. Se tu quer casar mais rápido, precisa comprar as coisas, tu vai ter que trabalhar mais de 8 horas por dia. Porque no nosso contexto hoje, 8 horas por dia não está dando, irmão. Para alguns irmãos já estão mais na carreira, já cresceram na carreira, mas eu estou falando com quem está começando a carreira. Tu está começando a carreira, tu vai trabalhar num lugar e tu vai tentar inventar umas coisas por fora, porque tu está sonhando com casamento. Olha só, todos os conselhos que eu estou dando é de movimento, nenhum é para ficar parado, tudo é de movimento. Quarto conselho, olha só, tu quer casar? Tu está conversando com as meninas, não? É muito simples, é básico. Não fica com medo, que o pessoal passa, tem que ter papo. Não, só tem que conversar. Claro, só não vai ficar falando para ela do Neymar. O Neymar, tu conversa com teus amigos, vai falar para ela, começa a falar coisa de crente, fala que Jesus é bom, para ver se ela é crente também, e aí já dá match ali. Quinto conselho, procura uma pessoa crente, irmão. Não vai para as filisteias lá. Tu vai procurar gente crente, irmão. Isso é a primeira coisa da tua vida. Primeiro é para saber se é crente, depois tu vai para beleza. Primeiro tem que saber se é crente de verdade, se ama Jesus. Porque depois tu vai te incomodar e vai chorar e vai vir aqui para o pastor Gélio, para a pastora Néia pedir conselho. Não é crente, não quer mais ir para a igreja. Assim, procura crente. Olha só, todos os conselhos, tá bom, já parou. Já está acabando a minha pregação, eu estou só no exemplo do... Todos os meus conselhos são de movimento. A pessoa precisa se movimentar. Então, se ele tem esperança de casar, ele precisa se mover. Irmão, tudo que Deus prometeu para o povo de Israel exigia uma contraparte, um movimento deles. Quem tem esperança se move. Quem não tem esperança, tem só expectativa, fica parado no seu lugar sem fazer nada. Aquelas imprudentes, elas não tinham esperança, elas tinham só uma expectativa que o noivo vinha. Elas não se prepararam. Às vezes na nossa vida, a gente diz que quer coisas que na verdade a gente não quer, que a gente só tem uma expectativa. A gente diz que quer ficar rico, assim, tu quer o benefício da riqueza, né? Os benefícios que tu vê da riqueza, tu quer, né? Eu quero saber se tu quer o trabalhão que dá para ser rico. Que eu nem tô rico, já tô com trabalho, irmão. Imagina quando eu ficar. A ansiedade, o trabalho, assim, ó, ficar fazendo 50 mil coisas, resolvendo o problema de todo mundo, de Deus de todo mundo. Então, assim, a nossa alma é cheia de expectativas, e isso vai indo para quê? Para a nossa espiritualidade, e aí a nossa espiritualidade vai ficando cheia de expectativas. E a gente diz assim, não, Deus prometeu, Ele vai fazer. Fala assim, irmão, a promessa de Deus é uma direção para a tua vida. Se Deus te prometeu uma coisa, tu vai trabalhar em favor daquela coisa, pelo menos tu já sabe a direção que tu tem que seguir.
É maravilhoso que Deus diz para o povo de Israel: olha, eu vou dar para vocês uma terra que manda leite e mel. Aí quando chega na frente da terra, eles mandam espia. Mas Deus não ia dar. Para que espiar uma coisa que Deus vai dar? Eu falei assim: não, vocês têm que espiar, vocês têm que ser inteligentes, vocês têm que orar, vocês vão ter que lutar, vocês vão ter que se organizar, vocês vão ter que fazer exército. Tem batalha que vocês vão ganhar, que eu vou dar estratégia, e tem coisa que vocês vão ter que lutar. Chegou em Jericó, tem que fazer rodar a cidade 7 vezes, e depois no 7º dia mais 7 vezes, e depois gritar, não precisa fazer nada. Quer dizer, tinha que rodar 7 vezes, e depois 7 vezes naquele dia. Não precisava, né? Faquear naquele momento. As muralhas caíram. Deus derrubou as muralhas. Mas assim, irmão, o povo tinha que lutar e matar todo mundo que estava dentro das muralhas. Tu entende, né? Porque tinha uma cidade inteira dentro das muralhas, e as muralhas não mataram todo mundo. E o povo tinha que lutar. Então, às vezes, a gente tem uma percepção errada a respeito da esperança que nós devemos ter e das promessas de Deus na nossa vida. É assim como as imprudentes. Então, isso se chama imprudência. Quando eu digo que tenho esperança em algo, mas eu não me movo para aquele algo. Quando eu digo que eu quero casar e a minha resposta gospel é: estou esperando no Senhor. Não está falando com ninguém. Não mandou. Irmão, se tem vergonha, manda no zap. A tecnologia está tão boa hoje. Oi, tudo bem? Que no zap tu desenrola, né? Que daí não tem vergonha. Eu só estou dando dica quente, hein, Satiro? Eu tenho que vir aqui num host só falar a respeito de namoro aqui. Só de que... Tá, tu não quer que eles casem? Como assim? Você tem que se mover. Porque isso é a prova da sua esperança. Agora volta todas essas coisas e vamos para a sua espiritualidade. Vamos para a sua espiritualidade. Qual é a prova da esperança que determina a sua espiritualidade? A sua devoção ao Senhor. Porque às vezes a gente diz que quer ser mais usado, às vezes a gente diz que quer ter mais comunhão, mais relacionamento com Jesus. Mas aí o pastor Rob marca 30 dias de oração, e aí, cadê você? Apesar que a igreja estava cheia, tá? Graças a Deus, glória a Deus, irmão. Aqui tinha um canto assim, ó, se você não vê, aqui tinha um canto pentecostal, tá? Aqui tinha um Pentecoste aqui, ó. Ó, mistério. Um dos pentecostais está lá na Guatemala, nem está aqui. E aí você fala assim: não, mas eu quero mais intimidade com o Senhor. Eu falo assim: irmão, mas se você realmente tem esperança e mais intimidade com o Senhor, onde está a sua oração? Aonde está o óleo na sua vasilha? Onde está? Aonde está aquilo que está saindo da sua boca, aquilo que você está dizendo? Aquelas imprudentes, elas estavam ali no lugar das damas de honra, elas estavam ali de alguma maneira iluminando com uma religiosidade, com uma espiritualidade superficial. Existia algum tipo de fogo na lamparina delas. Mas aquilo era passageiro, aquilo não era profundo, aquilo não dizia respeito de uma esperança verdadeira. Então quem tem esperança, ele se prepara, ele vive preparado para aquilo que ele está dizendo que tem esperança. Mas quando nós temos só expectativas, a gente fica parado e põe na conta de Deus, que Deus é que vai fazer. Não existe, irmão, biblicamente, não existe um momento na sua vida que você vai ficar parado esperando. No caso, esperando, o português é difícil às vezes, porque esperar é o correto, ficar parado é o errado. Não existe. Quando o apóstolo Pedro, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o que o apóstolo Pedro fez? Ele voltou a pescar, irmão. Ele não queria ficar parado. Ele não podia ficar parado. Ele era meio agoniado mesmo, mas ele precisava fazer alguma coisa. Então ele se moveu, então ele foi, e ele foi pescar. E Jesus chegou na praia, né, e fez um peixe assado, levou pão, e deu janta, e deu uma ceia para eles. Mas Jesus não repreendeu porque eles estavam ali. Por quê? Porque aquilo era movimento. O que ele iria fazer? Ele iria ficar em casa sem fazer nada e dizendo: o Senhor vai fazer, deixa Deus fazer. Não, irmão.
Em nenhum momento da nossa vida faz sentido nós ficarmos parados, mas se movendo a favor da esperança que nós temos em Cristo. É óbvio que o nosso coração precisa de discernimento, porque a pior coisa que a gente pode fazer na vida é se mover a partir daquilo que não é a esperança, não é a promessa do Senhor na nossa vida. Porque daí a gente vai estar se movendo, mas para mais longe daquilo que Deus deseja no nosso coração. Mas quem tem esperança se move, vai se preparando. Quem tem esperança se prepara, irmão. Só tem desejo de ser pastor. Quanto tu estuda da Bíblia? Eu tenho um chamado pastoral, Neto. Eu tenho um chamado pastoral. Amém, graças a Deus. A Bíblia. Quanto tu estuda da Bíblia? Porque pastor tem que dar alimento para a ovelha. Tem que saber cuidar, tem que amar, tem que orar, tem um monte de coisa. Mas qual é a tua preparação? Como você está se preparando para isso? Não, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Qual é a tua preparação? Qual é o teu movimento para essa preparação? Para que isso dê razão à esperança que você prega ter. Então a imprudência às vezes nos leva para um lugar de expectativa, onde a gente vira espectador. Eu estava dando uns conselhos para o Ancelotti ontem, a respeito da seleção brasileira. Mas pura expectativa minha. Porque eu não tenho esperança na seleção brasileira. Eu não posso fazer nada por eles. Nada vezes nada. Nem a minha torcida vai fazer alguma coisa, porque eu não estou no estádio para eles me verem eu torcendo. Nem o meu entusiasmo. Então é pura expectativa. Nós vamos ver o jogo tudo junto aqui. Não sei se vai caber nós tudo na praça, mas vamos vir, irmão, para nós se alegrar junto. Porque eu estou iludido com a seleção. Vou deixar a ilusão ir até onde ela for. Mas é só expectativa, porque eu não tenho nenhum poder para fazer alguma coisa. Então realmente eu fico de fora sendo um espectador. Mas aí está tudo bem, o problema é quando é a minha vida, quando é a minha espiritualidade. Quando são as coisas da tua vida. Quando tu fica com expectativas a respeito das coisas da tua vida, porque Deus vai frustrar todas as tuas expectativas. Deus vai frustrar todas as nossas expectativas, mas vai acender toda a esperança que nós temos nele. Porque Ele vai ver o nosso movimento a favor da promessa daquilo que Ele prometeu, e Ele vai honrar esse movimento. Ele vai ajudar, Ele vai abençoar, Ele vai ungir, Ele vai fazer dar fruto, Ele vai dar o crescimento. Um planta, o outro rega, mas quem é que dá a razão da esperança é aquele que dá o crescimento. Mas que crescimento que Deus pode dar se ninguém plantou e se ninguém regou e se ninguém cuidou? Então a demora do noivo, ela revelou aquilo que estava escondido, quem tinha óleo, quem só tinha chama. O famoso fogo de palha. Então no meio daquelas 10 virgens existia a metade. Isso não vejo como algum tipo de simbolismo, mas só para representar que existe um tipo de pessoa que é imprudente, que é espectador das coisas, que não tem esperança, e outro tipo que é prudente, que é vigilante e tem esperança. Óleo não se empresta, ninguém pode ter esperança por você. É a sua busca, é a sua responsabilidade. Às vezes a gente quer demandar para o pastor, quer demandar para o líder, quer demandar para o pai, quer demandar para a mãe a nossa espiritualidade. Mas a nossa espiritualidade, ela é nossa. Deus tem filhos, Deus não tem netos. A nossa espiritualidade é nossa. Nós podemos criar a espiritualidade, incentivar, encorajar a espiritualidade dos nossos filhos, mas vão ser eles que precisam, e é nós que precisamos. Eu sei que às vezes a gente pede oração e busca a oração de outras pessoas e confia na palavra de outras pessoas que são dirigidas por Deus, amém por isso. Mas aquelas virgens prudentes disseram: olha, nós não podemos dar o óleo, porque senão vai faltar para nós e para vocês também. E nós somos prudentes, então não tem como compartilhar isso. Irmão, é você por você. É você, Deus quer falar com você, Deus quer ter uma intimidade com você, um relacionamento com você. Não, mas o meu esposo é uma bênção, não, a minha esposa é uma bênção, não, meu pai é uma bênção. Não, é você. É a sua espiritualidade. É a sua espiritualidade.
Estamos terminando. Please come here, Nations Music. E depois de elas negarem o empréstimo, acontece assim um episódio que eu fico pensativo, assim, que faz o meu coração tremer, porque elas vão comprar óleo em outro lugar, e quando elas chegam na festa de casamento, as portas estão fechadas. E o noivo sai, e a palavra do noivo para aquelas imprudentes é: a verdade é que eu não as conheço. Irmão, isso deveria causar um tremor profundo na nossa alma, de termos lamparina, de sermos virgens, de termos uma vida que parece de crente, de vivermos a nossa vida toda na igreja, de parecermos, para chegar naquele dia, Jesus olhar nos nossos olhos e dizer: a verdade é que eu não te conheço. Porque nós vivemos a vida inteira numa imprudência, numa distração, numa expectativa de alguma coisa, sem realmente colocar o nosso coração, a nossa esperança no Senhor. Não é que Jesus falou que aquilo que elas fizeram não foi válido. Isso aqui é mais dolorido ainda, porque Jesus não disse assim: não, vocês eliminaram um caminho, deu certo e tal. Jesus falou a respeito disso também em outro momento, quando ele disse: olha, muitos naquele dia vão vir e vão me dizer: Senhor, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus vai dizer: a verdade é que eu não vos conheço. Jesus, ele não desonra as obras que foram feitas, ele não desfaz as obras que foram feitas, mas ele diz que nunca houve uma relação. Fique de pé. Essa é a pior coisa que nós poderíamos ouvir na nossa vida, é o Senhor Jesus olhando nos nossos olhos e dizendo que mesmo que a gente tenha feito muitas coisas, mesmo que a gente tenha uma lamparina, que a gente pareça, Ele não nos conhece. Sabe que Mateus capítulo 12, o mesmo Mateus que fala a respeito disso, que é o único que fala sobre a respeito dessas parábolas, ele traz à tona o livro de Isaías, quando Deus fala através de Isaías, falando a respeito de Jesus, dizendo: ele não esmagará a cana quebrada, nem o pavio que fumega. Essa cana quebrada é a cana que as virgens estavam segurando da tocha, e o pavio que fumega é o pavio da lamparina. Então, nesse momento, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, o nosso advogado, está à nossa disposição, disponível, desejoso, sem a intenção de apagar as nossas lamparinas, mas com a intenção de nos encher do seu óleo, com o desejo de nos encher do seu óleo. Por quê? Porque a prova da nossa esperança é o óleo que a gente carrega, é a reserva que a gente carrega. A prova da nossa esperança é o quanto nós temos de reserva, é o quanto nós buscamos do óleo da presença do Senhor. Jesus, em todos esses ensinamentos, Ele está no Monte das Oliveiras, oliveiras que produzem óleo. Aonde Jesus esteve no dia em que ele foi traído, na noite anterior a ser traído, no jardim do Getsêmani, que é a prensa do óleo. Feche os teus olhos. A graça do Senhor na nossa vida, ainda há a presença do Senhor na nossa vida. O Espírito ainda está aqui para acender, para derramar o seu óleo sobre as nossas lamparinas. Vamos cantar, vamos cantar.